Olá, boa noite para vocês que estão chegando aí. Hoje nós estamos trazendo a live, fazendo na verdade, a live aqui da nossa nova casa. Ainda tem muita coisa para poder colocar no lugar. Eu vou precisar desligar o ventilador, Lilica, para ficar menos barulho, tá? Por favor. Então, como vocês já sabem, a Márcia, a minha digníssima e amada esposa, não está conosco, né, até semana que vem, início de semana que vem. Se Deus quiser, nós ainda estaremos juntos aqui, mas sem a companhia da minha companheira, que sempre está ao meu lado, ajudando-me durante 25 anos no ministério. Eu sou muito grato a Deus por isto. Muito bem, então, nós vamos cantar enquanto vocês vão chegando, porque a Lolo hoje é que vai anotar aí quem é que vai chegando. Se alguém chegar aí, Lica, se avisa para a Lolo, porque às vezes chega lá e não chega aqui, ó. Então a mamãe já está lá do outro lado. Oi, mamãe. Oi, amor, tudo bem? Boa noite. Estamos sentindo a sua falta. Félix. Seja muito bem-vinda. Kátia Félix também, boa noite. Muito bem-vinda lá de Agudos. Dona Marta e o seu Joel, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Joaninha. Boa noite, Joaninha. Seja muito bem-vinda. E à medida que vocês forem chegando, a Lulu vai anotando ali para nós. E do outro lado está aqui a Camera Girl, né, que hoje é a Lilica, que está me auxiliando. Então a Lilica lá e a Lulu aqui, não é? E nós vamos... Dona Maria Xavier, boa noite. E a Dona Maria de Jesus também, boa noite. Mais alguém aí, Lilica? Vai avisando para nós aí. Nós vamos começar com um cântico que tem tudo a ver com os momentos. É a época que nós estamos vivendo, viu, gente? Nós vamos cantar aqui Abacuque 3, os versículos 17 e o 18. Então, Abacuque não é um livro difícil de achar não, viu, gente? Você vai lá, ó, no finalzinho da Bíblia e volta Malaquias, Zacarias, ó, Malaquias, Zacarias, depois de trás para frente, é mais difícil de eu falar, né? Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, e aí você vai chegar a Abacuque, tá bom? Então eu falei Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias e Abacuque, é isso mesmo? Vamos conferir? É isso aí, ó. Malaquias 1, Zacarias 2, Ageu 3, Sofonias 4, Abacuque é o quinto de trás para frente do Velho Testamento. Então fica muito fácil. Aí você vai no capítulo 3 e nós vamos cantar esses versículos que tem tudo a ver com o contexto que nós estamos vivendo hoje, tá bom? Então vamos lá. A Lilica e a Lulu vão me ajudar aqui porque o bicho é do... Vamos lá, está presente hoje, né? Vamos lá. Ainda que a figueira não dê seu fruto, e a oliveira... Ajuda aí, menino, ó. Nos campos não haja mantimento, e rebanho sem ovelha. Exultarei
o Senhor. Mais uma vez, ainda aquele versículo 17. Ainda que a figueira não dê seu fruto, eu levei a mintar. E nos campos não haja mantimento, e o rebanho sem ovelhas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é a minha força, firmará os meus pés. Não vacilarei, oh, não vacilarei. Me sustenta o Senhor, querido Senhor, querido Senhor. Nós já vamos cantar o hino do Inário depois, que tem a ver com o texto bíblico que nós vamos estudar hoje, tá? Nós não vamos continuar a parábola do filho pródigo, porque eu quero fazer isto no domingo de manhã, se Deus permitir, tá bom? Deixe-me cumprimentar ainda quem mais? A Maria do Prado, lá de Itanhaém. Como vai, Maria do Prado? Que bom ter você aqui conosco, Noel, meu querido irmão e amigo, diácono da nossa igreja. Simone Matano, boa noite. Lisbeth. Boa noite, Lisbeth, minha querida irmã. Ismael e Ana. Boa noite, Dona Luzia, minha sogra, que está desmamando lá, né? Com a vovó Angélica do ladinho. Então não é só ela não, né? Você também, né, amor? Tá aí aproveitando. Tem que aproveitar mesmo, né? Enquanto a gente pode estar junto das pessoas que nós amamos, viu? Nós estamos orando por vocês. Não deixem de orar por nós aí, tá bom? Muito bem. Lolo, qualquer coisa, se surgir mais alguém, você vai passando para mim, tá bom, minha filha? E olha, eu acho que você está devagar na anotação aí. Meus irmãos, nós vamos fazer uma oração e vamos pedir a Deus que nos abençoe na reflexão de hoje, tá? Então, você que está em casa, feche os seus olhos. A Niceia, lá de Itanhaém, boa noite. O presbítero Bill deve estar aí do ladinho da Niceia também. A Ana Lúcia, irmã da Sidoca, boa noite. Bom, Noel, dá um toque aí para dizer para mim se a Sidoca está do seu ladinho, a Elaine, a Ariane, tá bom? E também tem o Reginaldo, que acabou de chegar. Depois, Lulu, é só voltar aqui para você pegar todos os nomes, tá? Uhum. Confere primeiro aqui, ó, e vai vendo se você vai anotou isso que não anotou, você vai só acrescentar, tá bom? Meus irmãos, eu ainda estou me recuperando de uma cirurgia feita no dia 20 de junho, né? Há um pouco mais de um mês. Então, se eu fizer assim, se eu fizer um funga-funga, me perdoem, porque eu estou em recuperação. Hoje eu estive no médico e a recuperação está indo bem, graças a Deus, só que ela é lenta, como eu já falei para vocês. Vamos orar neste momento e vamos rogar a bênção de Deus para o estudo bíblico que nós faremos na noite de hoje. Feche seus olhos onde estiver. Costumo dizer assim, aquiete seu coração, né? O dia pode ter sido cheio de atividades, como foi o nosso aqui. Esses dias têm sido bem corridos por causa de mudanças, né? Então a gente tem que pensar lá no apartamento de onde nós estávamos e pensar na casa para onde nós viemos. É uma correria muito grande, sem deixar de fazer as coisas triviais, básicas, do dia a dia, né? E muito bem, mas aquieta o coração, porque esse momento é um momento muito importante. Esse é o momento que nós estamos falando com ninguém menos
do que o nosso Deus, né? E imaginem, se eu estivesse conversando com alguém importante, né? Alguma autoridade, né? Alguma pessoa importante, eu teria bastante cuidado com a vestimenta, com o linguajar, com a postura. Nós estamos diante de Deus para falar com Ele e para ouvir o que Ele tem a dizer. Se você quiser, a propósito, interagir conosco, fazer algum comentário, hoje eu quero estudar com vocês o texto que é muito conhecido, que está no primeiro capítulo do Evangelho de João, mas é daqui a pouco, não é agora não. Então já vai preparando aí para a gente poder estudar esse texto hoje, tá bom? Vamos fazer uma oração inicial e pedir a Deus que nos abençoe. Feche seus olhos, como eu falei, e vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e bendito Pai, graças te rendemos, porque pela tua vontade é que nós estamos reunidos agora com o propósito, ó Deus, de buscar, de estudar a tua palavra e de aprender mais a teu respeito. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos dá esta bênção de parar um pouco para refletir nos teus ensinamentos. Dias difíceis são os dias que nós estamos vivendo. O mundo todo, Senhor, muita gente perturbada, um mundo conturbado, uma sociedade em desequilíbrio, em declínio, Senhor. E a igreja está no meio de tudo isto e precisa, ela é por natureza essencialmente diferente. Entretanto, nós estamos falando de uma igreja visível e invisível. E quando nós falamos de toda a igreja, então há aqueles que estão na igreja, mas não são da igreja, não são a igreja. Então não importa a quantidade, a grande quantidade de pessoas que se dizem convertidas mundo afora, se elas realmente não forem convertidas, então elas não farão qualquer diferença neste mundo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a confirmar pelas nossas ações, pela nossa vida, pelo nosso testemunho, que nós somos teus filhos. Fomos transformados pelo poder regenerador do Espírito Santo. Abençoa-nos na noite de hoje, Senhor. Tem misericórdia de nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu vou aqui continuar anotando alguns nomes, enquanto a Lulô hoje está encarregada de trazermos o versículo da semana, né? Aquele versículo que eu tenho uma facilidade para decorar, que é uma beleza. Enquanto isso, eu vou pegar alguns nomes aqui, caso a Lulô tenha pulado, tá bom? Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Tá? Vai lá, Lulô, qual é o versículo? Fala aí para nós. Foca nela ali, minha filha, por favor. Não tenha pressa. Tem tempo para anotar aqui. Salmo 143, 10. Diz assim. Fala de novo, calma. Salmo 143, 10. Tem que dar tempo pro povo achar lá em casa, né? O Salmo 143, 10, ok. O que diz aí, minha filha? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vamos lá novamente, Salmo 143, 10. Então, mais uma vez. Deixa eu A encaixar. Lilica não achou. Você em casa já encontrou? Calma aí. Salmo 146, 10. Vamos lá. Achei. Tá. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Salmo 143, 10. Muito bem. E eu não terminei de confirmar aqui o povo que chegou, né? Mas vamos lá, volta aí para mim. A Lilica. A câmera. Isso. Eu só estou confirmando aqui, gente, quem eu ainda não anotei, tá? O Alolô não anotou aqui. Reginaldo está aqui. Boa noite para o Reginaldo. Para a Ana Lúcia já cumprimentei. Joel Fernando Brinco, meu irmão de longa data, né?
E lá de Vitória do Espírito Santo. Joel Fernando é um psicólogo que tem atuado junto ao Estado, né, Joel? Aí é o município também de Vitória, tem ganhado muitas honrarias, porque merece, tem feito por merecer, tem atuado firmemente junto à vara da infância, né, Joel? Fala para mim aí, confirma, tá bom, meu querido? Então, aí minha filha vai confirmando lá, o Joel, a Gabi você já pôs, né? E tem a Senira também para acrescentar, tá bom? Muito bem, pessoal. O texto que eu falei para vocês, que vocês vão abrir aí, é o que está no Evangelho de João, no capítulo 1. E aí a Lilica pode focar aqui no papai, tá bom? Por favor. João, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13, tá? João, texto conhecido, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 13. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Muito bem, antes de nós, vamos fazer uma oração, mas depois do cântico, do hino, na verdade. Você tem um novo cântico, se não tiver, não tem problema, a Caris está no outro quarto, e ela vai postar para nós aí a letra do hino 110A, um hino muito conhecido, que a Lolo e a Lilica vão me ajudar a cantar aqui também, certo? Isso, coloca aí para nós. Em Jesus, confiar. Qual é o título do hino? Crer e observar. Crer e observar. Vamos lá? Em Jesus confiar, sua lei observar. Ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande o inimigo, a calúnia, Cristo sabe vigiar. nem tristeza, nem dor, nem angústia maior, pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova De amor
confiam no Senhor. Tenho crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, oração, hein? Os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a sua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Muito bem, é isso aí. O meu irmão querido lá, o Joel Fernando, já respondeu algumas coisas que eu falei. E eu vou dar uma olhadinha aqui, só para esclarecer, viu, gente? O nosso irmão Joel Fernando, ele está dizendo que trabalha no Tribunal de Justiça do Espírito Santo e na área de depoimento especial. Muito bem, Joel Fernando, é isso aí. E depois do Joel chegou aí, depois desse esclarecimento do Joel, chegou também a Sueli Mirtes. Boa noite, Sueli Mirtes, que Deus a abençoe. Já acrescentou ela aí, Lomó? Então tá bom. Muito bem, vamos fazer agora uma oração e vamos pedir a Deus que nos ilumine, porque a sua palavra é uma fonte inesgotável de aprendizado, né? Senhor nosso Deus, abre o nosso entendimento e o nosso coração para nós assimilarmos a tua palavra e obedecermos a tua vontade, como disse o hino que nós acabamos de cantar. É um contexto realmente muito difícil, mas para o Senhor não há nada novo. O mundo já foi muito pior, em situações terríveis, e o Senhor provou, mostrou que está no controle de tudo e que nós, teus servos, devemos aprender a descansar em Ti e a esperar na Tua providência. Abençoa-nos, Pai, abençoa também a meu amor, minha esposa, a Márcia, a Luzia, minha sogra, que estão lá no Espírito Santo visitando a Dona Angélica, que não está bem de saúde, e pela Tua misericórdia está em casa e pôde recepcioná-las e estar agora, ó Deus, convivendo com elas por estes dias que elas estarão passando lá. Abençoa nós aqui, ó Deus, nossas famílias, famílias da igreja, as famílias estão participando aí de várias regiões do Brasil, que o Senhor atinge a cada coração e sustenta. Aproveitamos para rogar pela reunião do Supremo Conselho que está ocorrendo lá em Cuiabá. Que o Senhor abençoe, ó Deus, para que todas as decisões sejam acertadas e que eles estejam realmente interessados em favorecer a igreja, teu povo, mas acima de tudo, em fazer a tua vontade, promovendo a honra e a glória do teu nome. Abençoa-nos a noite de hoje, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este texto, como eu disse, é um texto muito conhecido. O evangelista João começa usando uma linguagem que para nós não é muito comum, né? Quando ele usa a palavra verbo, isso tem mais a ver com os leitores para quem João está escrevendo, uma questão de se identificar com a maneira como eles entendiam, né, o contexto social e o contexto histórico relativo à questão ligada à pessoa do Messias no Velho Testamento. A palavra verbo está em letra maiúscula e não é desproposital, porque quer dizer palavra, né? O verbo aqui está sendo personificado, ou seja, como ele se refere a Jesus Cristo, e não é preciso muito esforço para ver isto, porque nós vamos ver
mais adiante, lá no versículo 10, quando ele diz: o verbo estava no mundo. Substitua a palavra verbo por Jesus e veja como fica. Ele estava no mundo, Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Então, este foi feito por intermédio dele nos ajuda a entender ainda mais a palavra verbo, que quer dizer poder que há, o poder que houve na palavra de Deus ao fazer vir à existência tudo, simplesmente dizendo haja. Estão lembrados? Você vai lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, e observem. Quer falar, Lulu? Não, Lilica, quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Oi? Tá tudo ótimo. Então tá bom. Ó, você vai lá em Gênesis, no capítulo 1, e você vai ver Moisés escrevendo aqui, e já começando desta maneira. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E olha lá no versículo 3. Disse Deus, olha o verbo aí, haja luz. Então, disse Deus, haja luz. Pelo poder da palavra, as coisas vieram à existência. Depois, versículo 6. Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Não é? Então, nós vemos que pelo poder da palavra o mundo foi criado. A exceção de nós, seres humanos, que, como nós já sabemos, Deus usou de um modo muitíssimo especial para formar o homem. Então ele disse, façamos para os que não creem, os arianos, não é? Os que não creem na Trindade, na pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, então é um problema isso aí. Mas para quem crê na Trindade não é um problema. A palavra Trindade não está na Bíblia e nem precisa estar, porque todos os atributos que são conferidos a Deus o Pai também são conferidos a Jesus o Filho e ao Espírito Santo. Todos. Porque os três são a mesma pessoa, quer dizer, são o mesmo Deus. São três pessoas, mas um Deus só. Então nós não somos politeístas. Nós cremos no único Deus que, além da nossa compreensão, mas muito além da nossa compreensão, subsiste na forma de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o capítulo 1 de João está tratando da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. Então, os arianos, há uma tradução da Bíblia chamada tradução Novo Mundo, que procura colocar Jesus aqui, eles entendem que é Jesus mesmo, mas colocam o Deus aqui em letra menor, né? No versículo 1, o verbo estava com Deus, e aqui Deus em letra maiúscula. No segundo, eles vão colocar aí o verbo era Deus, um Deus. É o que está lá na tradução Novo Mundo, daqueles que seguem a linha ariana que nega a Trindade. Então, para quê? Para dizer que era Jesus, mas que ele é um Deus menor do que o Pai. Só que esse não é o objetivo da nossa discussão de hoje. Nosso ponto é, ele estava no princípio com Deus. Jesus estava lá na criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quem vai tratar disso com uma perfeição muito grande, uma harmonia incrível, é Paulo, em Romanos, no capítulo 8. Lá no finalzinho do capítulo 8, Paulo diz assim, a partir do versículo 11, viu, gente? Capítulo 8, Romanos, não é no capítulo 8, não, o que eu estou fazendo? É capítulo 11. Capítulo 11 de Romanos, Paulo diz assim, ó,
no versículo 36. Então, quem tem dificuldades aí para achar, vai ao Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, tá? 11:36 assim, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Então é o que está em perfeita harmonia com o que está dito no versículo 3, de João 1. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E aqui, meus irmãos, a vida entenda-se por dois aspectos muito importantes. Primeiro, da criação, né? Então, nada havia. Então, a vida que veio para os animais, a vida que veio para as plantas, a vida que veio para o homem, quando Deus soprou o fôlego de vida, principalmente aí, porque o texto vai tratar disso. Quando Deus sopra fôlego de vida no homem, está aí fôlego de vida, não é? O homem se tornou alma vivente. Mas o texto de João vai tratar de um segundo aspecto muito mais profundo, não é? Quando ele começa dizendo a luz, e a vida era a luz dos homens, ainda no versículo 4. E aí no 5 diz, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu sei que no português, meus irmãos, não prevalecer contra dá a impressão de que elas foram vencidas pela luz. De algum modo é verdade, a luz de Deus vence as trevas. Então, onde Deus brilha, não há lugar para as trevas. Mas a tradução, o termo original, quer dizer que as trevas não a apreenderam, não é? Então, é praticamente a mesma coisa, não é? Mas é posto de uma outra forma. As trevas não foram suficientes para impedir que a luz emitisse, a luz fosse propagada ou propalada com toda a sua força. Que a luz penetrasse os lugares imagináveis e inimagináveis com toda a sua força. Então as trevas não a apreenderam, não a absorveram, não a subjugaram. Então, esta é a ideia. As trevas não prevaleceram contra ela. E aí, no capítulo 1 de João, há uma espécie de parênteses para poder falar sobre João Batista. Lá no versículo 6, diz que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E aí diz o texto, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Então, mais uma vez, nós temos aí no capítulo 1 uma confirmação muitíssimo clara de que o texto está falando de Jesus Cristo quando trata do verbo. Porque Isaías já diz, com relação a João Batista, voz do que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. E nos evangelhos nós vamos encontrar isto sendo repetido como cumprimento de escritura, dizendo que o próprio João diz, não é? Eu sou a voz do que clama no deserto. E ele veio para anunciar aquele que, nas palavras dele próprio, é maior do que ele. Então, o texto diz ainda acerca de João, este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Olha que responsabilidade. Nós vamos chegar lá depois, quando a gente for tecer detalhes sobre isso aqui, não é? Então, a responsabilidade de João era fazer com que os seus contemporâneos compreendessem que Jesus, filho de Maria, casada com José, este era o Messias, o carpinteiro, filho do carpinteiro, que também era carpinteiro,
Este era o Messias prometido pelos profetas no Velho Testamento, prometido por Deus, é claro. Então, João Batista tinha uma missão muito importante e difícil. E olha, João Batista não foi bem sucedido 100% não, porque o texto vai dizer isto mais para frente. No versículo 8 diz, ele não era a luz, João não era, mas ele veio para que testificasse a luz. Aí 9, a saber, a verdadeira luz. João não era a luz. Quem era a luz? Jesus era a luz. Então, João Batista foi um homem muito respeitado pelos de sua época e foi chamado assim porque ele batizava. Fez muitos discípulos, mas ele não era a luz. Ele veio para mostrar, para anunciar e testemunhar a respeito da verdadeira luz que, vinda ao mundo, João não ilumina, mas a verdadeira luz ilumina todo o homem por inteiro. Não deixa o homem na escuridão, não deixa o homem morto, na linguagem de Efésios capítulo 2, não deixa o homem perdido. E agora nós vamos ver, no versículo 10, que o ministério de João Batista sofreu esta grande dificuldade. É óbvio que também o ministério de Jesus Cristo, por causa da dureza de um povo que não estava preparado para receber o Messias, apesar de ser o seu povo. Veja o versículo 10. O verbo estava no mundo. Eu acho incrível isso aqui, gente. O mundo foi feito por intermédio dele. E ele veio ao mundo que ele criou. Ele resolveu assumir a nossa forma de humilhação. Na eternidade, ele não tinha fome, ele não tinha cansaço, não adoecia. Jesus não sofria qualquer sequela de pecado, né, na eternidade. Pecado ele nunca teve, é Deus. Né? Porque o pecado é exatamente aquilo que nós fazemos e que contraria a vontade de Deus. Logo, como Jesus poderia pecar se ele é o próprio Deus? Ele teria que contrariar a sua própria lei. Ele estabelece a lei e ele quebra a sua lei contra si mesmo. Pecaria contra si próprio. É uma coisa absurda, né, de se colocar. É impossível. Então nós pecamos quando nós contrariamos a vontade e a lei de Deus. Então, ele veio para o mundo, deixou, na linguagem do apóstolo Paulo, deixou a sua glória, se tornou como um de nós, assumindo o corpo de humilhação. Mas, apesar de o mundo ter sido feito por intermédio dele, como nós vimos em Romanos 11, aqui o texto diz que o mundo não o conheceu. Né? Isaías já tinha previsto isto, né? Lá no capítulo 53, quando ele diz que Jesus, falando do Messias, na verdade, veio subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Não havia beleza, não havia formosura para que os homens o para que ele agradasse os homens. E ninguém se orgulhava de andar com ele. Aparentemente, ninguém poderia chegar para algum amigo e falar assim: oh, eu quero te apresentar aqui Jesus, o Filho de Deus, está aqui, encarnado. Não. Ele não tinha aparência de filho de rei. Ele não nasceu num berço, né, de uma linhagem real, no sentido de reino terreno. Ele próprio disse: o meu reino não é deste mundo, não é daqui. O reino está dentro de vós. Né? Então ele veio estabelecer um reino, não um reino no mundo, para mudar as coisas sociopolíticas ou econômicas. E isto foi um grande obstáculo, foi uma dificuldade muito grande para que o povo entendesse e aceitasse que Jesus Cristo era o Messias, ou é o Messias prometido, apesar de não se rebelar contra o Império Romano, apesar de não tentar fazer qualquer tipo de movimento de massa para rebelar
contra o governo tirânico de Roma e contra a corrupção dos próprios judeus, dos sumos sacerdotes, não, dos fariseus, não. Jesus veio para ensinar que o reino que ele veio ensinar, que ele veio pregar, e o reino que ele veio estabelecer, muda o homem de dentro para fora. De dentro para fora. Sem alarde. Lembre da conversa que ele teve com Nicodemos em João no capítulo 3, está aqui pertinho de nós. Quando ele diz aqui, olha, o vento sopra, deixa eu ver aqui, o versículo 8 de João 3. O vento, quer ler, Lulô? Pode ler. Você abriu aí? Uhum. Então leia lá, pode ler. João 3, versículo 8, minha filha. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ele estava falando com Nicodemos, doutor na lei, fariseu. Nicodemos conhecia bem, mas nesta conversa com Jesus ele mostra este comportamento dos judeus aqui em João no capítulo 1. Claro que Nicodemos não ficou na ignorância, mas ele mostra a ignorância a ponto de virar para Jesus e perguntar assim, como pode um homem, lá no versículo 4, né? Como pode um homem nascer sendo velho? É uma pergunta que eu não faria. Sinceramente, eu não faria. Acho que vocês também não fariam, não. Mas ele diz assim, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Gente, um homem doutor na lei, já de uma certa idade, ancião em Israel, fazer uma pergunta desta, pensa, né? Então ele reflete a ignorância dos judeus, de um modo geral, que ficaram, e aí, meus irmãos, é importante que se diga, ficaram em torno de 400 anos sem ouvir a voz de Deus através dos profetas, neste período entre Velho e Novo Testamento. Já falamos isso aqui, né? Então, ele veio para o que era seu. Quando o texto fala para o que era seu, está falando do povo judeu. Ele veio para os judeus, o propósito, aí alguém vai dizer assim, peraí, se ele veio para os judeus, então o seu ministério foi fracassado. Não. Ele veio dos judeus. É muito óbvio que ele comece a pregar para os judeus. É muito natural que ele pregue para a igreja do Velho Testamento. É muito natural. E esta é a ordem que ele dá aos discípulos antes de morrer. Antes de ser assunto aos céus. Ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós. Lulô, dá uma olhadinha, vê se alguém faz alguma pergunta, alguma colocação. Esquece não, tá, minha filha? Então ele diz assim, olha, lá em Atos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas aí começa, Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora é claro que Isaías diz que ele viria para ser luz para as nações. Então, alguns de uma linha teológica conhecida como dispensacionalista, entendem que a igreja não estava no plano de Deus. A igreja entrou no plano de Deus porque não deu certo com os judeus. Então foi um parênteses que Deus abriu, criou a igreja, que inclui os gentios, que não são os judeus, porque vai dar uma nova chance para os judeus depois do chamado arrebatamento. Isso é assunto para outra ocasião, porque nós temos uma linha, né, harmônica na Igreja Presbiteriana do Brasil, que entende bem e defende bem esta linha teológica, que não é dispensacionalista não, gente, viu? Então, a igreja não é um parênteses. O Novo Testamento é a continuidade da igreja do Velho Testamento. Então, a prova está aqui, no versículo 12. O povo em geral não recebeu a pessoa de Jesus, mas, diz o versículo 12, todos quantos o receberam, deu-lhes o
poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem são estes? Aqueles que ele fala lá para Nicodemos no capítulo 3, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. De Deus. E aí termina, versículo 14, dizendo: e o verbo se fez carne e habitou, isso é lindo, né? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E João diz, João está dizendo, nós vimos a sua glória, glória como único gerado. Isso devia fazer diferença para aquela tradução Novo Mundo. Porque único gerado quer dizer o único, um só, que foi gerado eternamente. Jesus é o único filho não criado como pregam os arianos. Não é? O único que é gerado, é o único filho eternamente filho do Pai. Eternamente filho do Pai. Então, foi, é e será eternamente. Não há um momento em que ele se tornou filho. Não, não há. Há um momento em que ele encarnou. É diferente, não é? Então, ele sempre é o Filho de Deus. E aí ele diz o unigênito, único gerado. Nós também somos gerados de novo, mas nós não somos filhos unigênitos. Senão não faria sentido, não é? Se é unigênito, então é único, não é? Então nós somos gerados pelo Espírito Santo. Vamos a algumas lições aqui, porque o tempo voa. O que acontece agora? Nós estamos vivendo dias muitíssimo complicados, não é? E está aí, muita gente se levanta tentando fazer propostas de solução para os problemas que a sociedade vem enfrentando. Você está enfrentando problemas aí na sua casa desde quando? Na sua vida, desde quando? Problemas de ordem moral, problemas de ordem emocional, problemas de ordem financeira, problemas de relacionamento interpessoal entre família, demandas por posse, por patrimônio, quando morre alguém, inventário que dá briga e às vezes sai até morte na família, é um negócio complicadíssimo, né? E nós estamos muito mais distantes do que os judeus tiveram naqueles 400 anos da voz profética. Mas observem, eles não tinham o Velho e Novo Testamento. Nós temos Velho e Novo Testamento, nós temos toda a verdade nas mãos para entender o que aconteceu no Velho e o que acontece agora no Novo Testamento, do qual nós somos parte, porque somos a continuidade da igreja. E diante dos problemas que nós já estamos vivendo há muito tempo, então ficam muitas inquietações. Como resolver os problemas do mundo numa situação como esta que nós estamos enfrentando já, desde que a gente entende por gente, e que não vai acabar. De acordo com Jesus, elas tendem a piorar cada vez mais. Agora surgiu aí a chamada varíola do macaco, né? E ontem eu estava vendo uma reportagem que disse que em uma semana aqui no Brasil cresceu 65% esta varíola do macaco. Se alguém estava livre, agradecendo a Deus, estava livre, ficando livre da pandemia, da Covid-19, agora surgiu mais uma coisa para se preocupar. Olha, meus irmãos, o homem não toma jeito. Como diziam os mais antigos, não toma emenda, né? O homem não toma emenda, não. Vem a pandemia, pode vir. Vieram tantas outras coisas do passado e vem a varíola do macaco e virão outras coisas. E sabe o que vai acontecer com os homens? Eles vão continuar como os judeus fizeram aqui com Jesus. Não creram. E nós que somos aqui muito menores do que João Batista, que fomos enviados para anunciar, não a vinda do Messias, mas a volta de Jesus, vocês acham que o mundo está dando credibilidade para nós? O mundo não tem dado credibilidade para os crentes em geral. Claro, com exceções, é óbvio, com exceções. Aí eu pergunto, você poderia me dar uma resposta? Por que a igreja
tem sofrido muito mais com a descredibilidade. Não tem a ver com a situação de João Batista. Não tem a ver com a situação de Jesus. Porque a igreja da nossa época tem sofrido tanto com descredibilidade. Por que que a igreja tenta resolver os problemas políticos, sociais e econômicos de um modo diferente daquele proposto por Jesus aqui no capítulo 1, lá no versículo 3, lá em todos os evangelhos você vai perceber, em todo o Novo Testamento a proposta é, tudo começa com a mudança real, uma mudança legítima de vida. Se alguém não nascer de novo, pode sair em passeata, pode fazer, como é que eles chamam aí, gente, na internet, convocar a turma para manifestações de rua, etc. Eu acho que esse momento a gente tem que mostrar, o povo precisa mesmo mostrar que alguns estão exacerbando no poder. Estão, como eu disse na terça-feira, subjugando o povo. Alguns estão com fome e sede de assumir o poder. E aí então estão criando, multiplicando o número de miseráveis no Brasil. O povo de Israel era um povo que estava sofrendo muito por causa das imposições do Império Romano e por causa também da ignorância em que viviam os que deveriam conhecer bem a Deus e a sua lei, que eram o sumo sacerdote, Sinédrio, aqueles que eram a autoridade religiosa da época. Então o povo sofria muito. Quando Jesus olhou a multidão, a Bíblia diz que ele viu o povo como ovelhas que não têm pastor. E hoje, você e eu não somos, é claro, estamos longe de ser um João Batista, mas nós sofremos de uma descredibilidade muito grande. E não é por causa dos mesmos motivos de João, como eu disse, ou de Jesus Cristo, não. Olhe para dentro de nós. Olha para a igreja. Olha para o povo que sai para as ruas. Olha para um povo que lota as igrejas. Olha para um povo que vai para os púlpitos, que canta hinos assim que parecem coisas fenomenais. Que parece que naquele momento o povo derrama lágrimas, o povo fica, de algum modo, em estado de êxtase. E aí desabafa, derrama a alma, usando termos bíblicos, né? Derrama a alma diante de Deus. Mas depois que sai dali, meus irmãos, o dia a dia mostra quem é que nós somos. No trato da família, no trato para com o colega de trabalho, no trato para com o colega de escola, no convívio, no namoro, na maneira como as pessoas se relacionam no namoro. E hoje está muito comum, senão vai falar assim, fulano matou a namorada. Aí, namorada, antigamente, que eu falo, alguns anos aí, viu? Namorada era aqueles que andavam juntos e se conheciam e se preservavam para o casamento. E aí, depois do casamento, antes do casamento eram noivos e depois se casavam. Hoje não. Em geral, com exceções, repito, quando você fala assim, fulano era namorado e aí matou a namorada. Peraí. E ela ficou, ela ficou não, porque ela morreu, e ficaram os filhos. Mas peraí, então eles moravam juntos durante tanto tempo, mas eram namorados? Se tornou uma coisa comum. Não é normal. Comum, não é normal. Além disso, tem os outros desvios de conduta, de personalidade, que tem a ver com essa confusão generalizada de sexo, né? Quem é homem, quem é mulher, quem não é, quem deixou de ser, quem não é homem nem mulher, quem é madeira, quem é cachorro, quem é gato, quem é... Você já entendeu o que eu quero dizer. Está confuso, está complicado. A descredibilidade da igreja se dá muitas vezes porque a igreja está se deixando levar
pela vã filosofia, pelos vãos ensinos que vêm do mundo. E aí sabe o que acontece? Onde está a nossa luz? Eu tenho que caminhar para essa conclusão e outro dia voltar a esse texto aqui, viu? Onde está esta luz? Porque Cristo é a luz que brilha. Ele é o sol que brilha em todo o seu fulgor. Veio para habitar dentro do cristão, de todos aqueles que ele transforma, que regenera. Então, quando você olha um cristão de uma fé tímida, quando você olha para um cristão que mal consegue frequentar uma igreja, quando você olha para um cristão que não ora, não tem o hábito de orar, quando você olha para um cristão que não tem o hábito de estudar a Bíblia, quando você olha para um cristão que não tem fome e sede de conhecer a Cristo, como, por Deus, me diga, esse homem ou esta mulher vão fazer diferença numa nação e num mundo decadentes? Diga para mim. Pode estar lá no meio da multidão gritando, né? Fora fulano, fora Beltrano, ladrão, etc. e tal. Pode estar gritando e tudo. Mas quando volta para casa, ele é uma luz apagada. Uma luz apagada. O que é que vai mudar, meus irmãos? O que é que vai mudar dentro da sua casa? O que é que vai mudar dentro do seu coração? O que é que vai mudar na sua vizinhança? O que vai mudar no seu bairro? O que vai mudar na sua cidade? O que vai mudar no seu trabalho? O que vai mudar na sua escola? O que vai mudar no seu relacionamento conjugal, familiar, seu namoro, seu noivado? O que é que vai mudar? Se você não for uma pessoa nascida de novo, se a luz não brilhou no seu coração. Então você vai ser uma pessoa sem crédito. O mundo vai olhar para você e vai dar risadas. Claro que quando a igreja se une, o povo se une para orar, o povo se dispõe a orar, meus irmãos, isso causa impacto. É que nem um estádio lotado, aquele povo grita, parece um mar assim, revolto, né? Parece trovões que não param de ecoar nos céus, né? É multidão gritando. Mas, meus irmãos, quando Jesus fala para Nicodemos, ele diz assim, o espírito é... A palavra espírito é a mesma que origina também vento no grego, né? Então diz assim, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Então Jesus não está falando de uma ventania. Jesus não está falando de uma tempestade. Jesus está falando, não está falando de um redemoinho. Jesus está falando de um vento que sopra como Elias, lá na caverna, num cicio suave e tranquilo, mas faz uma mudança, faz uma baita de uma mudança, que começa no coração, viu? Eu vou ter que concluir, porque o relógio é cruel, né? E aí, a gente pode voltar a esse texto depois, tá bom? Para falar sobre os que nasceram de novo, essa questão dos que nasceram da carne, etc e tal. Embora hoje a gente já tenha dado algum flash para os irmãos aí compreenderem, tá? Eu rogo a Deus que Ele nos abençoe, para que diante das dificuldades, meus irmãos, nós nos lembremos que a diferença que nós temos que fazer não é uma diferença simplesmente coletiva. Ela começa com o indivíduo, com a pessoa. Se você não está mudado, se o seu coração não está passando por mudanças, se você não está sendo transformado, não se engane não, sua luz está muito apagada, muito ofuscada, não há brilho. E aí eu pergunto, Jesus realmente mora, habita em você? Qual é o grau que Cristo tem brilhado na sua vida? Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude e que nos faça melhores cristãos. Muito bem, agora nós vamos orar. Eu vou pedir a Lulu para fazer esta última oração e pedir a Deus que nos abençoe. Tá, foca na Lulu aqui, por favor, Lica. E ela vai fazer uma oração, tá bom? Senhor, meu Deus, muito obrigada por mais
essa noite que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, por este estudo bíblico que nós tivemos hoje, Senhor. E cuide de cada um de nós, Senhor, para que nós aprendamos mais da Tua palavra. Cuide, Senhor, daqueles que estão nos assistindo, Senhor. Cuide de todos os enfermos da nossa igreja, Senhor, não só de lá, de todos aqueles que estão doentes, Senhor. E cuide, Senhor, daqueles que ainda não conhecem da Tua palavra, Senhor. Mude o coração deles, entre no coração deles, Senhor, para que eles conheçam a Tua palavra, Senhor, cada vez mais. E livra-nos de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos cumprimentar os irmãos que entraram aqui. Olha, se você fez alguma coisa, não, Lulu. À frente. Se você fez alguma colocação, alguma pergunta, Lulu, hoje é minha assistente aqui. Você tem que dar um descontinho, porque ela só tem 10 anos, tá bom, gente? Ó, então, muito obrigado à minha digníssima esposa, que está tão longe, mas está aqui dentro do coraçãozinho de cada um de nós, né, Lulu? Né, Lica? Tá aqui, né? Vocês estão com saudade da mamãe? Sim. Eu também estou. E da vovó? Sim. Da vovó também, não é? Boa noite, Kátia. Boa noite, Dona Marta, seu Joel. Boa noite, Joninha. Boa noite, Dona Maria Xavier, Dona Maria de Jesus, Maria do Prado, lá de Itaém, Noel, Sidó, Cariane. Boa noite, Simone. Boa noite, Lisbeth. Boa noite, Ismael. E a Ana, né? A Lulu não completa e fica difícil. Boa noite, Niceia, Presbítero Bill. Boa noite, Ana Lúcia, Nove, Reginaldo, Gabi. Boa noite, Joel Fernando, meu irmão e amigo. Boa noite, Senira, Sueli Mites, Macedo. Boa noite, querido Claudemir, Renata Cardoso, Valdir. Boa noite, Beth, Dona Alvina. Boa noite, Sônia Tortora. Sônia lá de Itaiaí, de Pederneiras. Boa noite, Vânia, Presbítero Nilson. Boa noite, Júlia, Isa. Boa noite, Miqueias. Boa noite, Felipe Vasques, filho da Noêmia, também de Itaiaí. Boa noite, Laurivete. Boa noite, Dolores, lá de Itaém. Boa noite, Diácono Sebastião, irmãos amados, queridos. Boa noite, Marini. Que Deus abençoe a todos vocês. E domingo nós voltamos na Escola Dominical às 9 horas para continuar falando sobre o filho pródigo. Primeiro nós falamos sobre a ação, não é? Agora nós vamos falar sobre a questão do tempo. Foi uma ação imediata. Então o assunto vai ser focado, tem a ver com ação imediata. A Neuza acabou de entrar. E a Neuza, boa noite e tchau aí, olha. Você chegou agora, mas o vídeo fica aí. Você pode voltar e rever quantas vezes você quiser, tá bom? Beijo no seu coração, que Deus abençoe a vida de vocês. Se Deus quiser, aqueles que não tiverem compromisso, obviamente, no domingo, se você não acompanhar ao vivo, acompanhe depois e veja a nossa gravação, tá bom? Deus abençoe, até breve. Tchau, gente!